Nossa história aqui no Colégio Inovativo começou porque eu e a Malu, nós somos professores, né? Então, eu sou professor de física do ensino médio, ela de filosofia e sociologia. A gente vinha dando aula por aí e o que a gente estava vendo eram turmas, mesmo na rede particular, tá? Turmas muito grandes, cara. Então, a gente dava uma ótima aula, material didático muito bom, uma infraestrutura muito boa, mas a relação humana entre o professor e o aluno praticamente inexistente. Vamos falar ali, turmas com 40, 50, 100, 150 alunos e uma galera cobrando caro ainda por isso, cara. Daí a gente não queria isso, assim. Nós queríamos ter na nossa escola, a gente já era diretor em uma escola menor, e aí nós compramos então essa escola, que nós éramos diretores, e com a ideia de fazer a escola do nosso jeito, cara. Então a nossa ideia sempre foi ser uma escola em que a sala que eu entrasse para dar aula, ou que um professor meu entrasse para dar aula, ou minha equipe mesmo da escola, que a gente conhecesse todo mundo. Então que esse aluno não fosse mais um para nós, e a família dele também. Então a nossa ideia é o quê? Que esse aluno não seja mais um aqui dentro, sabe, cara? E além disso, o que a gente estava vendo também na educação era o quê? Que a educação estava muito parada no tempo. Cara, vamos pensar. Hoje, tirando a gente, né, do inovativo, o que a gente tem nas escolas aqui na nossa região? O mesmo quadro, o mesmo giz, o mesmo professor, com o mesmo material didático. E a nossa ideia era pegar e dar uma transformada nisso. Então a gente queria ser uma escola mais moderna também. E então por isso, né, quando a gente montou o Inovativo, a gente criou uma escola com dois pilares: humanização e tecnologia. Qual que é a nossa ideia com cada um desses pilares? Primeiro, para a humanização, para a gente ser humanizado, não adianta eu falar que eu vou atender em volume de alunos. Então, a nossa escola hoje, a gente fala que é uma grande, pequena escola. Por que grande? Tem mais de 3 mil metros de área aqui. Mas por que pequena escola? Porque as turmas são reduzidas em número de alunos. Isso foi uma escolha nossa. Nós tomamos essa decisão. Então, a gente entra numa sala de aula para dar aula, ou para, né, no meu caso, diretor, vou nas salas de aula, a gente sempre conhece todo mundo, cara. Essa que é a nossa ideia. Então, a humanização para nós começa com o quê? Turmas reduzidas. Eu e minha equipe, a gente conhece todo mundo pelo nome, as famílias pelo nome. Essas pessoas não são mais um aqui dentro. E eu falo até não só dos professores, não só dos alunos, mas também dos professores, também minha equipe. Todo mundo aqui não é mais um. Segundo, vamos pensar em educação infantil, né? Aquela mãe, aquela família que está com uma criancinha ali para a primeira escola. A gente criou um protocolo, chama Protocolo Minha Primeira Escola, e a ideia do protocolo Minha Primeira Escola é acolher a mãe. Vamos pensar aí, se alguém estiver vendo a gente e estiver nessa situação, vai pensar. A mãe, ou a família, ou o pai, que está colocando essa criança na primeira escola, ela tem basicamente dois sentimentos. Medo, aonde que eu vou colocar meu filho? Será que vão cuidar bem dele? Não fala ainda, muitas vezes. E o segundo, sentimento de culpa. Eu que deveria estar cuidando e não transferindo para uma escola. Então a gente chama essa família para vir no primeiro dia, entrar em sala de aula, conhecer a professora. A gente tem que falar assim, ó, fica de auxiliar do professor aí. Então, assim, a nossa ideia é o quê? É que ela crie essas conexões, veja onde que é o ambiente que esse filho vai estar, quem que é esse profissional que vai cuidar, quem são os outros profissionais, coordenação, equipe que está em volta, a rotina. A gente não tem nada para esconder. E, normalmente, depois da família passar por esse protocolo, o que acontece? Cria uma segurança muito grande, uma conexão muito grande com a gente, e a família vai embora tranquila. Isso é um pedaço do nosso pilar de humanização. Outra coisa, alunos mais velhos normalmente têm acompanhamento psicológico, psiquiátrico. A gente recebe esses profissionais aqui na escola, traça estratégias de como atender esse aluno. Para nós isso é muito importante, inclusive. Alguns psicólogos pedem para fazer ver o aluno em sala de aula. A gente permite essa entrada, a gente deve ser uma das poucas escolas que permite isso. Então, a nossa ideia de humanização é isso, é ser muito próximo e dar o máximo de atendimento personalizado que se permite. Então, nossa ideia era essa, né? Ser mais próximo, e é o que a gente conseguiu hoje. Eu escolhi faturar menos, porque mesmo assim, por mais que a gente atende alunos reduzidos, o meu preço de mensalidade não é o mais caro da escola. Mas nós escolhemos isso pensando em dar um atendimento melhor. A gente é professor também, então a gente sabe o quanto é importante, né, você conseguir exercer bem o seu trabalho.
Mas, como eu disse no começo, a nossa ideia não era ser só uma escola mais próxima, era também ser uma escola mais moderna. Então a gente criou um segundo pilar, que é o pilar de tecnologia educacional. Hoje a gente busca no mercado, até internamente, o que tem de melhor em tecnologia. Existem muitas inovações por aí, nós escolhemos o caminho da tecnologia para inovar. Primeiro que a gente estava percebendo que nas escolas que a gente estava passando, as famílias tinham muita dificuldade de acesso, muita dificuldade de comunicação com a equipe, matrícula burocratizadíssima, horas para fazer uma matrícula sentada ali na secretaria, e também dificuldade de acessar mesmo o desenvolvimento pedagógico desses alunos. Uns aplicativos que não funcionavam. E a nossa ideia não era isso. A nossa ideia sempre foi falar, não, vamos resolver, vamos buscar o que tem de melhor. Então a gente trouxe o que tem de melhor hoje, em questão de tecnologia educacional. Em Londrina a nossa proposta é única. E como é que a gente faz? No infantil, a gente não coloca telas, não coloca tecnologia pro aluno. A gente coloca tecnologia para as famílias, para os nossos professores. Então uma família faz uma matrícula hoje aqui desburocratizadíssimo. 100% online, rápido, consegue ver todo o desenvolvimento desse aluno através dos aplicativos, se comeu, não comeu, dormiu, como é que foi o dia dele, além de se comunicar com a minha equipe em tempo real ali também, nem precisando muitas vezes tanto desses aplicativos assim, mas está tudo disponível lá. E aí vão pensar, né? Esse aluno de educação infantil veio crescendo e agora ele foi para o Fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Já no Fundamental 1, eu dou um passo importante no pilar de tecnologia, que aí uma vez por semana a gente aplica aulas de educação digital para os nossos alunos. Então, uma vez na semana eu pego meus Chromebooks, que são computadores como esse aqui que eu estou usando, que são computadores feitos pelo Google. A gente é uma escola vinculada ao programa do Google for Education. E aí eu levo para a sala de aula, tem uma professora especial para isso, toda uma metodologia desenvolvida por nós para isso. E eles amam, cara. A gente fala que é a nova educação física. E até a semana que não tem aula de educação digital, eles endoidam aqui, enlouquecem. Mas a ideia é o quê? Que a gente comece o que a gente chama de letramento digital. Hoje é muito comum a gente ver crianças que não sabem usar um computador, sabe usar um celular muito bem, e aí chega no mercado de trabalho analfabeto digital. E não é a nossa ideia. A gente começa aqui desde o primeiro aninho já, com uma aulinha por semana ali nesse letramento digital. E também, a partir do primeiro aninho, eu ainda tenho as aulas online ao vivo. Como é que funciona isso? Isso é para caso de necessidade. Esse aluno quer ficar em casa, está doente, não pode vir para a escola, me avisa. Eu transmito essa aula ao vivo. Esse aluno não perde aula, não perde esse conteúdo, que é muito melhor do que ficar lá em casa sem ter acesso à escola, né? E outros casos de necessidade a gente conversa e atende também. A gente só não aplica provas online, a gente não pode ter um curso online, isso é para casos de inserção mesmo. Mas vamos pensar que esses alunos estão crescendo, né? Saíram do Fundamental 1, foram para o Fundamental 2. Fundamental 2, gente, quem está vendo isso aqui vai lembrar, é aquela fase que sai a tia e entra um professor por cada matéria, ele passa a ter um caderno universitário e mais, passa a escrever de caneta. É uma transformação na vida desse aluno. No nosso caso, ainda ele teve uma formatura no quinto ano. Então, aqui a gente fala que a transformação aqui na nossa escola é maior ainda, porque o nosso pilar de tecnologia, ele atinge o seu ápice aqui. É a hora que a gente vai usar a tecnologia em sua plenitude. Como é que funciona isso? Cara, nosso aluno ainda tem o caderno, ele ainda tem o estojo, ele ainda copia da lousa, ele ainda faz as redações à mão, a gente não perdeu a escrita, só que a apostila física dele, a apostila impressa, a gente retira, e aí a gente coloca na mão dele um Chromebook, que é um computador como esse aqui. Chromebook é um computador feito pelo Google, pensado em escolas Google como a gente é uma escola vinculada ao programa do Google for Education. Então a gente tem muitos Chromebooks aqui, e aí esse aluno passa a ter um material 100% digital, que eu vou mostrar aqui para vocês, o porquê e como a gente faz isso. Vou mostrar um material digital para vocês. Isso aqui é um material de terceiro ensino médio de física. É o meu, inclusive, sou professor de física aqui. E aí, cada ícone, né, cada quadradinho desse com imagem é um capítulo do livro. Esse aqui é o que a gente está usando agora. Vou abrir um Leis de Newton aqui. Né, de vez em quando as pessoas lembram de Leis de Newton, então por isso que eu uso esse capítulo para demonstração. Esse é o índice do capítulo, ele já vem com vídeos também. Muitos alunos hoje estudam vendo vídeo, então a gente consegue ter vários canais de comunicação aqui com eles, de aprendizado. Mas um material muito bom, cara. Tem muito texto, muita imagem, como todo bom material didático. Eu, como professor, vou falar para você que é um dos melhores materiais didáticos que eu já usei em questão de volume de dados, de informação. Tem questões de sala de aula.
Aqui o aluno, quando eu fecho o capítulo, ele já consegue ver as resoluções. Mas o ponto principal não é esse. Eu não coloco tecnologia para simplesmente mostrar um material didático numa tela, porque se fosse assim eu dava impresso e seguia como sempre foi. O lance é que cada aula que eu e meus professores a gente dá aqui na escola, nós damos uma tarefa na plataforma e a nossa ideia é que cada aula, eu, meus professores, a gente consiga verificar se a aula foi efetiva ou não foi efetiva. Então vamos usar um exemplo aqui, ó. Vou pegar essa tarefa que eu apliquei para o meu terceiro ensino médio, que eu apliquei lá em março, ó, 6 de março. Eu tive 95% de participação dos meus estudantes, com 75% de desempenho. E se eu olhar a questão 1, ela está com 65% de acertos e a questão 2, 85%. Aqui, eu, professor, quando eu vi esses resultados, o que eu sabia que eu tinha que fazer quando eu voltasse para a sala de aula? Eu tinha que corrigir essa tarefa, mas não está tão ruim, 75% em física, eu posso corrigir com calma e posso avançar. E é óbvio que na hora que eu estivesse corrigindo, eu vou dar uma atenção maior para a questão 1, que eles estão com mais dificuldade. Mas poderia, por exemplo, a gente estar aqui com um acerto de 10, 20, 30%, o que pode acontecer. Já aconteceu até comigo. Eu sabia que eu tinha que dar essa aula de novo, ou no mínimo retomar esse assunto com mais intensidade, antes de avançar conteúdo. Agora fica a pergunta para você que está aqui me vendo. Quantas vezes um professor seu entrou numa sala de aula e falou, gente, eu vou dar aquela aula de novo porque ninguém aprendeu nada? Tenho certeza que a sua resposta foi nunca. E vou te falar mais, você acha que aqui na nossa cidade tem alguma outra escola fazendo dessa forma? Provavelmente não. Nós somos os únicos que estamos nesse caminho aqui de analisar aula a aula o que está acontecendo. E essa é uma visão do aluno, do professor. Mas eu, como dono de escola, minha sócia, minha equipe pedagógica, a gente tem um dashboard de informações da escola inteira. Alunos que a gente tem que intervir, alunos que a gente pode ir além com eles. E a nossa ideia é usar, e a gente usa esses dados para atendimentos com famílias, atendimentos pedagógicos, é bem bacana. Mas não vou deixar de mostrar também a visão de um aluno, como que ele vê o material didático. Então vamos pegar aqui uma conta de uma aluna nossa, uma conta real. Essa é uma conta real de uma aluna ativa nossa no momento. Os alunos, a primeira aba do material didático deles chama Minha Semana. Aqui tem tudo o que eles têm que fazer. Então, por exemplo, essa aluna na segunda-feira dessa semana, ela tinha tarefas de física para fazer e ela fez. Na terça ela teve provas. Na quarta, exercício de geografia, tarefa, e ela fez. Na quinta, que foi ontem, bastante tarefa, teve prova, foi um dia bem movimentado para ela. E sexta, ela também tinha uma tarefa de produção de texto que também está entregue. E caso tivesse alguma coisa para a semana que vem, como já tem, já estaria aqui tudo agendado. Essa semana que a gente está aqui, durante eu estou gravando esse podcast com vocês, é semana de prova. Então os professores até colocam menos exercícios, porque essa molecada precisa se dedicar bastante às provas, né? A segunda aba dela é o Minhas Matérias, que aqui que são os livros. Então aquela bolsa pesada, cheio de livro, acabou. Na nossa escola é um Chromebook, um caderno e um estojo, e a bolsa é levinha. E aqui ele tem acesso a todos os livros dele. Então, tudo que essa aluna de ensino médio, no caso, tem, está aqui. E o bacana é que a gente tem uma matéria chamada Educação Digital. Então, além de colocar muita tecnologia na mão desse aluno, a gente também entra num debate mesmo com eles dos perigos da internet. Vou falar para você que hoje a educação digital é uma das matérias mais importantes que a gente tem aqui na escola e que eu acho que deveria estar sendo debatida em 100% dos lugares, mas a gente sabe que, no caso, é só a gente que está fazendo isso. Então, só para a gente olhar os temas desse ano, dessa série, os 3 primeiros capítulos aqui foram sobre inteligência artificial, os 4 primeiros capítulos. Depois a gente vai falar de assédio online e cyberbullying. Depois, furando a bolha, redes sociais e perfeição inatingível, e assim segue. Então, são temas extremamente sensíveis, extremamente necessários que a gente debata com nossos alunos. Por isso que essa matéria é tão importante. E agora, para finalizar, vamos falar da cereja do bolo. Nossa plataforma, nossa metodologia de ensino, a gente tem uma inteligência artificial que começa a coletar os dados desses alunos, entender esses perfis e entender aonde que esse aluno está com dificuldades no aprendizado dele. E baseado nesse volume de informações, ele gera um plano de estudo personalizado para cada um deles. Só que
o que cada um deles precisa. Então vamos pensar aqui, a gente tem uma turma com 20 alunos, 25 alunos, nós vamos ter um plano de estudo para cada um deles, baseado em cada resposta que eles deram nas atividades deles. Então, ou seja, é um plano de estudo baseado nas lacunas de aprendizado de cada um. E a ideia aqui é o quê? É que esse aluno, a partir do nosso 6º ano, todos os dias faça a sua tarefa e faça o seu plano de estudo, e aí ele consiga nunca deixar uma lacuna de aprendizado para trás a partir do 6º ano. Então, quando ele chegar lá no final do ensino médio, ele vai prestar um vestibular, do lado dele vai ter um aluno que não teve acesso a isso. Imagina o desempenho que ele vai ter perante isso. Como é que isso funciona? Então, aqui na abinha inicial, na abinha Minha Semana, o aluno pode clicar aqui em acessar plano de estudo, e aí ele vai ter acesso a um plano de estudo baseado exatamente no que ele precisa. Quando ele vai abrindo aqui, olha só, vamos pensar que você agora, cara, você é um orientador pedagógico e a gestão pediu para você ir lá numa sala de aula com 20 a 25 alunos e você tem que identificar tudo que eles aprenderam e tudo que eles não aprenderam durante aquela semana de todas as matérias e traçar um plano de estudo personalizado para cada um. Quanto tempo você demoraria para fazer isso, você acha? Na minha escola, isso é feito automaticamente através do uso de inteligência artificial e do uso de tecnologia. Então vamos dar uma olhadinha no plano de estudo que foi feito aqui para a nossa aluna. Nessa semana ela está com 80% de entregas de atividades e com 65% de desempenho nessas atividades. E então, baseado nessa entrega dela, a plataforma está dizendo, olha, você precisa estudar mais sociologia, o capítulo 10, química, o capítulo 17, você está quase lá em literatura no capítulo 8, química, o capítulo 15 e 19, você já está quase lá, então veja que ele consegue cortar o pedaço da química que ela precisa e ainda mandou bem nessas outras duas, na matemática e na química. E aí ele vem e propõe um plano de estudo para ela para essa semana, que é na segunda-feira fazer uma revisão, por exemplo, desse capítulo de literatura e depois dessas duas atividades. E essa aluna fez, a nossa aluna está como concluído aqui. Se for uma pessoa que quer aprofundar, ainda tem um quero ir além. Na terça-feira, também, ó, química, uma revisão de capítulo e exercícios, e ela concluiu. E assim segue, né? Quarta-feira, mais aqui capítulos, e quinta e sexta, e isso é só para essa semana que nós estamos. Se essa aluna clicar nessa abinha aqui, vai ter um plano de estudo feito para ela, semana a semana, o ano inteiro, sem nenhuma falha. Então, hoje, qual que é a nossa proposta? Para esse aluno fazer um plano de estudo como esse, gente, vamos olhar aqui na segunda-feira. Ele vai gastar mais 15, 20 minutos por dia. Então, ele fez a tarefa dele e gastou mais 15, 20 minutos para percorrer o plano de estudo. Essa é a nossa proposta. E esse aluno que a gente está buscando é o aluno que quer vir aqui, fazer as suas tarefas e gastar mais um tempo, que não é muito, a partir do 6º ano, todos os dias, percorrendo o seu plano de estudo, que isso vai fazer com que ele, imagina só, no 6º ano ele ficando mais 15 minutinhos todos os dias, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º, esse volume que ele fez de estudo adicional e ainda preenchendo as lacunas de aprendizado dele, a chance dele ser aprovado num vestibular, a chance dele se colocar na posição que ele quiser na vida dele depois da escola é altíssima. Qual que é a chance dele perante um aluno que não teve acesso a uma plataforma como essa? Então essa é a nossa proposta. No final, a proposta da nossa escola é unir essa humanização, é unir essas pessoas que querem ser reconhecidas, querem ter um acolhimento e ao mesmo tempo usar a tecnologia de ponta para colocar esse aluno aonde ele quiser estar. Isso é um recortinho de tudo que a gente faz, mas tem muito mais coisa por trás e é essas pessoas que a gente está buscando. Por acaso, se tiver alguém vendo esse podcast e se achar que é essa pessoa, vem nos procurar, que nós temos certeza que a gente consegue fazer um grande trabalho aqui.